Do livro do profeta Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 12. Livro do profeta Joel, capítulo 2, a partir do versículo 12. Profeta Joel, profeta menor, depois de Daniel, passa Oséias, você vai encontrar lá Joel. Todos encontraram? Amém? Joel capítulo 2, versículo 12 em diante diz o seguinte: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção, para que vocês possam trazer oferta de cereais e libações ao Senhor seu Deus? Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que os noivos saiam do seu quarto e as noivas dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar, e orem: poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Vamos orar mais uma vez, pedindo a direção de Deus para a ministração da sua santa palavra nessa noite. Santo Deus, novamente nós invocamos o teu nome, Senhor, agora para pedir que o teu Espírito Santo possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento para a exposição da tua palavra, Senhor. Fala conosco, transforma o nosso coração pelo poder da tua palavra e abre, Senhor, nossa mente e o nosso coração, que o teu nome seja glorificado. Assim te oramos, no nome de Jesus. Amém. Como os irmãos sabem, esse mês de julho nós estamos olhando alguns temas dentro das Escrituras sobre a questão do avivamento. Até então nós já ouvimos sobre o poder vivificador da palavra que opera o avivamento, sobre a oração, que é um terreno fértil para que possamos desfrutar de um avivamento. E ao olharmos esses dois temas que nós já trabalhamos, palavra e oração, nós vemos que eles fazem parte de um caminho que leva o povo de Deus a desfrutar dessa experiência sobrenatural que é um avivamento. Mas quando nós nos deparamos com o poder da palavra, quando nós nos deparamos com o caminho da oração, nós podemos ver que ambos nos levam inevitavelmente até a porta do arrependimento. E é justamente sobre isso que nós iremos meditar nessa noite. O arrependimento como a porta aberta para que possamos desfrutar de um avivamento. Quando nós olhamos para as Escrituras, repetidas vezes nós olhamos que o arrependimento, ele é a base necessária para que possamos ter um relacionamento autêntico, verdadeiro e genuíno para com Deus. O verdadeiro avivamento, ele só pode acontecer precedido de um momento de verdadeiro arrependimento. Veja que no texto que nós lemos, na nossa leitura de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nós vemos que Salomão, que Deus fala a Salomão justamente isso: olha, eu vou abençoar vocês. Este templo será o lugar onde eu vou responder à oração do povo, mas se o meu povo se desviar, e ele vai se desviar, eu tornarei a olhar para eles, desde que eles se arrependam, desde que eles se quebrantem diante da minha presença. O profeta Isaías, antes de ser morto a mando do ímpio rei Manassés, ele também
proclamou isso daí, lá em Isaías 55, do versículo 1 ao versículo 3, e o versículo 6 e 7, dizendo o seguinte: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O apóstolo Pedro, no seu sermão, lá em Atos 3, depois que ele expõe todo o evangelho, toda a obra de Cristo, aqueles ouvintes ali, aqueles irmãos perguntam: e agora, o que é que nós faremos, irmãos? E Pedro fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O próprio Jesus, lá em Apocalipse, através da pena do apóstolo João, escrevendo para a igreja da Ásia, a igreja de Éfeso, vai dizer: eu tenho, porém, contra ti, que deixastes o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não breve a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Esse e diversos outros textos da Bíblia nos mostram que o caminho para desfrutarmos de um avivamento, que o caminho para desfrutarmos da presença de Deus de forma plena e gloriosa, é através do arrependimento. O arrependimento é essa porta para o avivamento. E esse é um dos princípios que nós podemos encontrar aqui no livro do profeta Joel. O profeta Joel, que é um dos profetas menores, cujo seu nome significa o Senhor é Deus. Os profetas menores, eles não recebem esse título porque a mensagem deles é insignificante, mas simplesmente porque o conteúdo da escrita é menor em relação aos outros, a Ezequiel, Isaías, Jeremias e tantos. Joel, ele vai falar que o pecado do homem, ele atrai inevitavelmente o juízo e a ira divina. A mensagem de Joel é que o pecado, ele ofende a Deus. O pecado, ele nos afasta de Deus e ele atrai o juízo de Deus sobre a vida do povo, sobre a vida do homem. Mas a solução para isso é o arrependimento. O arrependimento, ele vai trazer essas bênçãos espirituais que o Senhor promete para o seu povo. Joel também, ele é conhecido entre os comentaristas bíblicos como o profeta do Pentecostes, porque foi ele que profetizou a descida do Espírito Santo sobre toda a carne. Pedro vai recitar o profeta Joel lá em Atos, no seu sermão. Só que não pode haver um derramamento do Espírito Santo sem primeiro haver um arrependimento, sem primeiro haver um quebrantamento do coração do homem. Não tem como desfrutarmos da plenitude do Espírito Santo sem antes nos arrependermos dos nossos pecados, da nossa vida distante de Deus, fria. Joel, ele vai mostrar isso daqui, para que esse tão avivamento, essa renovação, ela aconteça. Toda a nação de Israel deveria voltar-se de coração novamente para o seu Deus. O livro de Joel também é um livro que nos chama a atenção para a soberania de Deus em tempos de calamidade e a necessidade urgente de, nesses tempos, buscarmos o arrependimento, buscarmos a face de Deus. Joel, ele inicia o seu livro com uma mensagem perturbadora.
Ele vai falar que o Senhor está mandando sobre a nação de Israel uma praga devastadora de gafanhoto, o que irá provocar uma seca severa. Para uma sociedade que dependia da agricultura, isso era uma mensagem terrível. Isso representava dias de caos, dias de fome, dias de dificuldades para todo o povo. Joel, ele começa anunciando o julgamento divino para o povo de Israel. Ele usa a calamidade dessa nuvem de gafanhotos que vinha para exortar o povo de Judá a se voltar novamente para Deus de todo o coração. Uma das palavras-chave aqui no livro do Joel é o dia do Senhor, o dia do julgamento futuro do Senhor. Mas também esse dia do Senhor é um dia de restauração para aqueles que se arrependem verdadeiramente e se voltam para Deus. E aí, nós chegamos aqui no capítulo 2 do profeta Joel. Do versículo 12 até o versículo 17 que nós lemos, nós temos um chamado do profeta ao arrependimento coletivo e sincero. O profeta, ele enfatiza que o arrependimento, ele tem que ser algo profundo e autêntico, ele não pode ser superficial. Ele não pode ser algo simples, simplista. Nesse texto aqui também nós podemos destacar a misericórdia, a compaixão de Deus. Sim, Deus, ele está trazendo juízo sobre o povo, mas ele está pronto para perdoar o povo, para sarar o povo, desde que o povo se arrependa. E o arrependimento trará a bênção e a presença do Senhor e a comunhão com Ele novamente. Deus aqui, através do profeta Joel, está dando ao seu povo, o povo daquela geração, a última chance de evitar o desastre. É o último momento que o povo de Israel tem ali, o povo de Judá tem, de escapar do desastre iminente. É tarde, sim, mas não tarde demais. A única saída, a única porta aberta para que o povo pudesse novamente desfrutar da plenitude de Deus, da presença de Deus, era voltar-se na direção dele por meio do arrependimento. Se o povo se voltar para ele, ele cancelará essa invasão de gafanhotos e enviará bênçãos no seu lugar. Quando nós olhamos para isso daqui, para esse texto de Joel, quando nós olhamos para a mensagem do profeta aqui, chamando o povo ao arrependimento, nós precisamos fazer algumas perguntas, para que estas possam nortear aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Primeiro, o que é um arrependimento? Que arrependimento é esse que Joel está conclamando o povo a buscar? Como Deus quer que nós demonstremos esse arrependimento? Sim, essa mensagem é para nós hoje. Deus nos chama ao arrependimento hoje. E como Ele quer que nós demonstremos esse arrependimento? E qual é o incentivo que nós temos para que possamos empreender essa ação corajosa, exigida por Deus, que é se derramar diante dele arrependido, para experimentarmos então essa intervenção sobrenatural de Deus chamada avivamento? É o que nós vamos ver através do profeta Joel. Veja comigo o versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Como eu falei no primeiro capítulo, Joel, ele vai fazer uma descrição terrível do juízo de Deus sobre o povo de Judá, através de uma praga de gafanhotos sem precedentes. Após proclamar esse juízo de Deus, Joel, ele faz um primeiro chamamento ao povo. Ele chama o povo a uma lamentação pessoal. Em seguida, ele chama o povo de Judá a prestar um jejum público no meio de uma assembleia solene.
Aqui no capítulo 2, Joel, ele segue este mesmo exemplo do capítulo 1, ele chama o povo novamente a essa reflexão de jejum, de oração, de quebrantamento, para que essa praga, para que o juízo de Deus seja desviado. Em Joel, uma das razões pelo qual o juízo de Deus veio sobre o povo era o culto. Quando nós olhamos o juízo de Deus aqui, mas por que Deus está julgando o povo de Israel, o povo de Judá? Por causa do culto. O culto a Deus havia sido degenerado pelo povo. O culto a Deus havia sido pervertido. O culto a Deus estava sendo realizado de qualquer maneira, de qualquer jeito, sem prestar atenção às exigências que o Senhor deu ao povo sobre como este deve cultuá-lo. Os comentaristas falam que havia relatos de membros da comunidade de Judá que participavam do culto embriagados, sacerdotes que estavam sendo negligentes em relação às ofertas e os sacrifícios oferecidos a Deus. Em outras palavras, o povo estava cultuando a Deus de qualquer jeito, sem uma vida santificada, sem uma vida que buscava ao Senhor, sem uma vida de devoção. Estavam apenas fazendo um ritual, indo ali e cumprindo o seu papel, o seu ritual. Aquilo ali acendeu a ira do Senhor. Um culto sem pureza, um culto sem sinceridade, um culto onde o adorado não é adorado. Quando nós olhamos esse contexto do livro de Joel, nós podemos nos perturbar com algumas coisas. Primeiro, o fato do Senhor mesmo mandar esse juízo sobre o povo, e esse juízo seu caminho para o arrependimento. Nosso próprio Deus, muitas vezes, incita os nossos inimigos contra nós, para nos fazermos voltar para Ele. É isso que Joel está nos dizendo. Nós aqui reclamamos de todos os nossos inimigos, do humanismo secular, do relativismo pós-moderno, dos ensinos contrários às Escrituras que temos visto nas escolas públicas, nas faculdades, nas redes sociais. Reclamamos do governo que persegue a igreja, do preconceito da mídia. Escolha qualquer assunto, qualquer inimigo, nós estaremos reclamando, nós estaremos observando isso daí. Nós nos percebemos como vítimas e oramos pedindo que o Senhor nos proteja, e não está errado. Precisamos orar, rogando a proteção do Senhor nestes dias maus. Só que, será que somos de todo vítimas? Será que somos inocentes em tudo isso que nós estamos sofrendo? Ou será que somos estes homens e mulheres da época de Joel, sofrendo essa perseguição por causa da nossa própria iniquidade, porque nós como igreja não nos arrependemos? Talvez nós sejamos parte desse problema. Provavelmente a igreja ela seria mais sábia se ela respondesse à angústia da perseguição dos seus inimigos com menos defesa e mais arrependimento, com menos argumento e mais vida santa diante do Senhor. Veja que Pedro, ele escreve para os seus leitores, lá no capítulo 3, versículo 15, olha, não se preocupem com a perseguição. Se estiverem perseguindo vocês porque vocês estão vivendo o Evangelho, isso é bom. E estejam prontos para dar razão da esperança que há em vós, com boa consciência e temor, para que sejam envergonhados aqueles que difamam o bom procedimento em Cristo Jesus de vocês. A igreja precisa viver essa vida de arrependimento e boa conduta, para que aqueles que nos ameaçam sejam envergonhados pelo nosso bom procedimento. O problema é que aqui em Joel,
O que estava sendo envergonhado era o nome do Senhor. O problema é que em nossos dias, quem está sendo envergonhado é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós não vivemos essas verdades do Evangelho nas nossas vidas. Uma das lições que nós enxergamos nas Escrituras é que nós estamos mortos pelos nossos pecados. A praga de gafanhoto, o fogo, a seca que atingia, era fruto do pecado do povo, era fruto do pecado de uma nação. Eu já falei aqui em outro momento, em outra pregação, que nós somos o corpo, somos um corpo, o corpo de Cristo, e o pecado de um é o pecado de todos. Veja, quando Josué está lá na sua investida militar, Acã pecou, roubou uma capa babilônica que não era para pegar. A ordem era: destruam e não peguem nada. Na outra investida militar, o que aconteceu? Israel perde. O pecado de um homem levou uma nação à derrota. O pecado de um é o pecado de todos. O pecado de Adão levou a raça humana a uma queda. Se somos o corpo, o pecado de um é o pecado de todos. É o que estava acontecendo aqui em Joel. Os desastres físicos, alguém certa vez disse que acompanham sempre uma desintegração moral. O modo como o homem ele vive em relação ao seu Deus vitalmente influenciará nas alegrias ou tristezas terrenas. É por isso que nós precisamos de um avivamento. É por isso que nós precisamos sempre nos colocar diante de Deus, rogando por essa intervenção, rogando por esse renovo, por esse avivamento, porque somos pecadores ainda, meus irmãos. Fomos salvos pela graça, livres do poder do pecado, mas não estamos livres da presença do pecado. Ele ainda habita no nosso coração. Ele ainda nos puxa para este mundo mau e tenebroso. Nós entendemos aqui nas outras pregações que o avivamento é uma obra extraordinária de Deus, em que Ele traz o seu povo de volta à vida. Biblicamente falando, o avivamento é a ação do Espírito Santo por meio da palavra de Deus, em que o Senhor renova o amor do cristão por Ele e eleva o interesse dele pela palavra. É uma clareza espiritual que permite que nós possamos desempenhar, ter uma disposição mental e uma vida aprovada diante de Deus. O avivamento, a nível individual, nada mais é do que a manifestação da vida de Cristo, o Cristo ressurreto em nossas vidas. E essa manifestação do Cristo ressurreto na minha e na sua vida, ela só pode ocorrer mediante a mortificação do pecado e mediante uma consciência de que somos pecadores e necessitamos do arrependimento, e necessitamos da graça, e necessitamos de Deus. Mas diante disso, qual é o caminho do verdadeiro arrependimento? O que é que a Bíblia, o que é que Joel nos mostra, o que é que ele ensina aqui ao povo sobre o caminho do verdadeiro arrependimento? O caminho do verdadeiro arrependimento começa com voltar-se. Voltar-se para quem? Para Deus. Veja, assim diz, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertam-se a mim, voltem-se para mim. Quando nós olhamos o Salmo 126, quando Deus ele nos chama a semear com lágrimas, Ele nos leva à questão mais ampla do nosso papel dentro do avivamento. Entendam, se o avivamento é Deus descer com poder inesperado e revigorar, curar e derramar o seu Espírito sobre todo o seu povo, restaurando eles, logo, este avivamento autêntico, ele vai além da minha capacidade humana. A capacidade do homem, ela não produz esse resultado do avivamento.
Conhecimento teológico não produz avivamento. Conhecimento musical não produz avivamento. Ativismo na igreja não produz avivamento. O avivamento é uma obra de Deus. É Ele quem inicia essa obra. Provém dEle. E por depender dEle, Ele dá ou não dá, de acordo com a sua vontade. Tudo depende dEle. Porém, essa liberdade de Deus não invalida a nossa participação e nem nos isenta da nossa responsabilidade na busca por esse avivamento. Veja que no verso 12, Joel, ele chama o povo, ele é porta-voz de Deus, ele é boca de Deus, chamando o povo a voltar-se a Deus. Veja que é um chamamento para voltar-se com rapidez. Veja que ele diz, agora mesmo. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é no mês que vem, não é no ano que vem, não é do dia 31 de dezembro, quando todos nós, diante de Deus, fazemos os nossos votos para o ano novo. Não, é agora. Veja, ainda assim, agora mesmo, diz quem? O Senhor. Não é Joel chamando o povo para que agora eles se arrependam, é o Senhor chamando o povo para que agora eles se arrependam. O povo deve agir rápido. Quanto mais rápido, melhor. Essa ação ela não pode ser de acordo com os nossos horários. Não, hoje não dá, porque acabou o culto, eu tenho que correr para casa porque eu preciso assistir o Fantástico, eu preciso ver o novo capítulo da minha série que saiu. Não, amanhã, essa semana também não dá para buscar o Senhor, porque vai ser uma semana aí muito corrida no trabalho, na faculdade, eu tenho prova, eu tenho trabalho, eu tenho TCC, eu tenho aquilo outro. Não, não dá. Depois eu vou buscando, depois eu busco, não. Se nós queremos viver a presença de Deus, se nós queremos viver essa plenitude de Deus, esse avivamento de Deus, a ordem do Senhor é busquem agora. Agora mesmo. E por que Deus quer, o que é que Deus quer de nós hoje, nesse chamamento? Se nós queremos desfrutar de um avivamento, o que é que nós devemos fazer? Volta para o texto comigo. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, converta-se a mim de todo o coração. Aqui nós temos essa palavra-chave, o texto de Joel, voltar-se. Nós devemos retornar para Deus. Se queremos vivenciar um avivamento na nossa vida, na nossa igreja, na nossa comunidade, o primeiro passo que nós precisamos dar é voltarmos para Deus, é retornar para Deus, para que Deus se volte a nós. Mas o que é que significa voltar-se a Deus? Será que nós estamos distante de Deus? Mas nós estamos aqui. Todo domingo, toda quarta, toda programação. Estamos aqui trabalhando, servindo. Por que eu preciso me voltar para Deus? E como é que eu faço isso de todo o coração? Como é que é essa busca? O verbo voltar aponta para um afastamento do pecado. Para que eu possa me voltar para Deus, eu preciso me afastar do pecado. O pecado, ele me distancia de Deus. E se ele me distancia de Deus, para que eu me aproxime dele novamente, eu preciso me afastar do pecado. Curiosamente, nós podemos nos afastar de Deus. Por isso que precisamos manter uma vida sempre de vigilância. Mas também, nós podemos voltar na direção de Deus. E Ele nos chama constantemente a voltarmos à sua presença. Nossa alma, por ser caída, por ser pecadora, constantemente, ela se vira de um lado para o outro. Tanto faz hoje eu estar virado para Deus, quanto amanhã eu virar as costas para Ele, porque eu sou pecador. Por baixo dessa nossa aparência social externa, muitas vezes nós aparentamos estar voltados para Deus, mas quando na verdade, no fundo, nós estamos bem distantes de Deus.
E nós estamos nos enganando com isso, nos iludindo com isso, achando que como o povo de Judá aqui, apenas cumprir o rito, me coloca diante de Deus, me deixa presente diante dEle. Se nós queremos voltar para Deus, precisamos reorientar toda a nossa vida, todo o nosso ser, para que este esteja centrado na pessoa de Deus. Se nós queremos nos voltar para Ele, veja o que 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3 diz: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros, das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor, prestem culto a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Mas pastor, eu não cultuo deuses estrangeiros, eu não tenho imagem de Astarote na minha casa. Mas você tem ídolos no seu coração. Você tem algum ídolo no seu coração. Você se distanciou de Deus friamente, a ponto do culto não fazer mais sentido para você. Lamentações, capítulo 3, versículo 40. Examinemo-nos e coloquemo-nos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Não subestimem o pecado, irmãos. O pecado, ele nos assedia, ele nos cega. O pecado, ele age como um câncer. Muitas vezes nós não sentimos, mas ele está crescendo ali no nosso interior. E quando nós nos damos em si, ele já tomou conta do nosso coração e já nos tirou da presença de Deus. Já nos afastou dele. Voltar-se para o Senhor também não é uma injeção rápida de uma adrenalina emocional. Eita, o culto foi uma bênção, o louvor falou comigo, eu preciso me arrepender, eu preciso me colocar diante do Senhor novamente, aquela coisa, você fica empolgado e a coisa vai esfriando com o decorrer dos dias e aquele fervor, aquela emoção já foi embora há muito tempo. Voltar-se para Deus de todo o coração significa estabelecer com consideração e coragem em nossa vida um rumo para buscá-lo e descartar tudo o que impede nós de atingirmos esse objetivo, de viver para Ele, exclusivamente para Ele. Fugir do pecado e voltar para Deus com alegria, e sentir prazer nele, e fazer com alegria a vontade dEle. É isso que significa voltar para Deus. Quantos e quantos de nós fazemos a obra de Deus, mas não com alegria? Fazemos pela mera obrigação, pelo ritual. Fazemos não mais pelo prazer de glorificar a Ele, mas apenas para cumprir a agenda eclesiástica das nossas igrejas. Precisamos nos voltar para Deus. Esse é o primeiro passo para um avivamento bíblico, voltar-se para Deus. Mas o nosso coração enganoso, pecador, ele não está apto a gerar esse fenômeno, ele não está apto a gerar essa intensidade para buscarmos e voltarmos a Deus. E veja que coisa interessante, por saber disso, é o Senhor que nos busca primeiro. Veja que Deus está chamando o povo, aquele a quem foi ofendido pelo pecado do povo, agora chama. Nós ofendemos a Deus com o nosso pecado, mas o nosso Deus, ele é tão gracioso, tão misericordioso, que Ele nos chama para que possamos ser restaurados em Sua presença. Porém, essa verdade, ela não é uma desculpa para ficarmos de braços cruzados, esperando o ônibus do avivamento passar pela porta da nossa igreja. Nós somos responsáveis também por nos engajarmos, para aproveitarmos o tempo que temos para buscarmos a graça de Deus.
Uma outra coisa é que esse retorno a Deus não é um retorno aos rituais. Eita, pastor, eu entendo, realmente eu estou afastado de Deus, eu preciso voltar para a igreja, eu preciso voltar para as minhas atividades na igreja, né? Eu participava da união feminina, dos jovens, dos demais departamentos, eu preciso voltar. Não é a volta, não é isso. Deus está pouco se lixando para que departamento você faz parte. Deus não quer saber se você deixou de ir ou foi para tal departamento, não. E se voltasse a sua vida para Ele. De nada adianta participar de tudo que é programação da igreja, mas a sua vida não está diante dEle. A sua vida não é uma vida que é vivida para a glória dEle. Não é uma vida que demonstra arrependimento diário para com Ele. Note que Judá e todo o povo de Israel tinham um relacionamento místico com o templo. O templo virou um ídolo para eles. A igreja pode virar um ídolo para nós, irmãos. O culto pode virar um ídolo para nós. As atividades dos nossos departamentos podem virar ídolos. João Calvino já dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós conseguimos fazer ídolos de qualquer tipo, de qualquer natureza. Qualquer coisa que substitua o lugar de Deus. E quantas vezes, assim como Judá, nós substituímos o Deus da obra pela obra de Deus. Nós esquecemos que Deus ele está mais interessado em quem nós somos do que naquilo que nós fazemos. Deus não quer saber se você é líder, se você toca, canta, prega, faz pirueta na igreja. Deus quer saber quem você é diante dEle e como você vive uma vida para a glória dEle. Deus não está preocupado com os nossos rituais religiosos. Deus não está preocupado com a sua frequência de cultos dominicais. Ele está preocupado com como está a sua vida diante dEle. O verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristianismo é uma busca do começo ao fim, uma volta constante para Deus. Martinho Lutero, na sua primeira tese, das famosas 95 teses, declarou: nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, ao dizer, arrependei-vos, entendeu que toda a vida dos crentes fosse uma penitência. Todo o tempo nós precisamos viver uma vida de arrependimento diante do nosso Senhor. João Calvino chamou o arrependimento de uma novidade para cada cristão. E essa novidade, ela se estende por toda a sua vida. O verdadeiro arrependimento, ele não é esporádico. Eita, eu me arrependi aqui, que nem nós cantamos, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo, Senhor. E você só vai se arrepender daqui a alguns domingos, quando cantarmos essa música novamente, e olhe lá. É um arrependimento diário. Não é um momento de sentimentalismo. Mas é um momento onde rasgamos o nosso coração diante dEle. Não é superficial. Deve ser enraizado nas Escrituras. O arrependimento é uma mentalidade de quebrantamento perante Deus. E o desejo do favor de Deus e da determinação de sermos fiéis à sua palavra. Mas não para por aí. Deus chama, convertam-se a mim de todo o coração. O coração do povo de Judá estava endurecido pelo pecado. O pecado endurece o coração, gente. O pecado, ele endurece o coração do homem. Nos tornamos insensíveis à voz de Deus. Nos tornamos insensíveis à palavra de Deus. Nos tornamos insensíveis às exortações. Queremos viver os nossos prazeres. Nós não nos importamos com as exortações de Deus. O juízo estava à porta da nação de Judá e eles estavam se divertindo e vivendo a sua vida de pecados. A mensagem de Joel está nos chamando a um arrependimento profundamente genuíno. O Senhor, Ele é Espírito, Deus é Espírito, mas Ele enxerga.
Deus, ele tem olhos, e ele pode ver o nosso interior. De nada adianta você nessa noite cantar: eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, se isso foi da boca para fora, porque o Senhor vê o seu e o meu coração. Ele sonda, ele esquadrinha cada um dos nossos pensamentos. Ele sabe se o que saiu da nossa boca foi genuíno ou foi um mero ritual da noite, que amanhã você já vai esquecer e viver a sua vida como se ele não existisse. O arrependimento, ele tem que ser genuíno, ele tem que quebrar o nosso coração, e ao quebrar, esse quebrantamento, ele é externado, ele é vivido. Nós não podemos manter guardado no nosso interior uma reserva particular de autogoverno e autojustificação. Tudo é exposto diante dos olhos do Senhor, dos olhos daquele que a Bíblia fala que são olhos como fogo ardente. Felizmente, para nossa felicidade, voltar-nos a Deus de todo o coração não significa perfeição sem pecado, mas que precisamos, do nosso íntimo, reconhecer quem somos e quem Deus é. Entendam uma coisa: tristeza não é arrependimento, remorso não é arrependimento. Sentir tristeza, vergonha ou ira não é o verdadeiro arrependimento, ainda que ficar entristecido ou mesmo envergonhado possa demonstrar um arrependimento, mas isso não é arrependimento. Veja que interessante, quando nós somos surpreendidos com o nosso pecado, conscientes do nosso erro, mesmo conscientes do nosso erro, como é que muitas vezes nós nos apresentamos diante de Deus? Senhor, olha, me perdoa, eu pequei, mas foi por causa de fulano. Fulano me provocou e por isso eu pequei. Mas, olha, foi difícil, Senhor, porque fulano é uma pessoa difícil. Irmãos, quando nós colocamos o mais diante do nosso pedido de perdão, é uma tentativa de sermos auto-justificados. É uma tentativa de nos auto-justificar diante de Deus. Eu costumo dizer que se o seu pedido de perdão a uma pessoa que você ofende, ou ao próprio Deus, tem um mais, é porque você não está verdadeiramente arrependido. Colocou o mais, já não é sinal de arrependimento, é sinal de autojustificação. Você tipo, olha, eu estou reconhecendo que eu estou errado, mas eu ainda acho que eu estou certo, mas eu vou ceder, vou deixar para lá. Quando nós fazemos isso, nós não estamos assumindo diante de Deus que somos verdadeiramente pecadores e que erramos, mas ao contrário, nós estamos dizendo: olha, Senhor, eu me acho justo, mas por conta disso eu acabei pecando, então me perdoa. Mas se acontecer de novo, eu vou fazer da mesma forma, porque eu estou certo. Deus não aceita esse tipo de arrependimento, Deus não aceita esse tipo de oração, Deus não aceita esse evangelho superficial. Muitas vezes, nós, em algum momento de forte emoção, de fervor, nós oramos, nós nos colocamos diante de Deus, nos comprometemos diante dEle, pedimos perdão, não vou mais pecar em relação a isso, Senhor, vou viver uma vida de santidade. Mas se o arrependimento ele não for genuíno e verdadeiro do coração, isso vai passar tão rápido quanto uma chuva passageira. A única maneira de nos voltarmos para Deus é por meio de um arrependimento, com a nossa mente decidida e entendendo quem somos e quem Deus é, e isso abrirá as portas do avivamento.
Ainda Deus vai dizer o seguinte: convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Como é que Deus deseja que nós demonstremos esse genuíno arrependimento do coração, rasgando o nosso coração? Quais foram as instruções que Deus deixou para Joel aqui? Voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Deus proclama ao povo que não aceita qualquer forma de arrependimento. Em Joel, o povo, antes de ser restaurado, eles precisavam ser tomados de uma profunda convicção da sua culpa e do seu pecado, de como ofenderam a Deus. A mera emoção, ela não serve para o arrependimento, porque ela desaparece. Mas o verdadeiro arrependimento, ele vai tocar no profundo do nosso coração, do nosso ser, nos levando a um momento de jejum, choro e lamentação. Voltar-se ao Senhor com jejum, choro, lamento, pranto, retira de nós toda a presunção de qualquer autossuficiência. É um reconhecimento da nossa miserabilidade diante dEle. Como poderemos desfrutar disso daí? Quando nós olhamos para essa questão do arrependimento, daquilo que o Senhor exige de nós, ao nos colocarmos quebrantados diante dEle, devemos perguntar: Senhor, como é que eu posso preparar a minha vida para obedecer a Cristo de forma mais plena, absoluta? Como é que eu posso, assim como o apóstolo Paulo exortou, bater no meu próprio corpo, até torná-lo escravo, dependente da ação do Espírito Santo? Como eu posso me oferecer de modo mais constante, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, conforme Paulo fala em Romanos 12, do 1 ao 2? Como eu posso me purificar das tolices? Como eu posso me purificar da vulgaridade, da autogratificação? E me tornar um vaso de honra, santificado e útil para ti, Senhor, e para a tua obra? Como eu posso largar o legalismo e a religiosidade para, de fato, viver para a tua glória, honrando o teu nome, prestando um culto fiel a ti? O caminho que Ele nos dá é esse: voltem-se a mim de todo o coração, com jejum, choro e com pranto. Esse é o caminho para respondermos essas perguntas. O jejum aqui representa a fome de Deus. Jejum não é greve de fome, não é meio de emagrecer, e nem tampouco uma prática ascética. O jejum também ele não é meritório. O jejum ele se concentra nas finalidades espirituais. O nosso jejum deve ser para Deus. O nosso jejum clama: eu preciso mais de Deus do que do alimento físico. Eu preciso mais de Deus do que isso daqui. Eu preciso de mais e mais e mais de Deus, porque a minha vida depende disso. O que é voltar-se com lamento e pranto? É lastimar as oportunidades perdidas, é lastimar os amigos feridos, o tempo perdido, o dinheiro desperdiçado, os pecados acariciados do nosso coração, as ofensas praticadas. É lamentar a nossa apatia espiritual diante das coisas de Deus e de Deus. É lamentar o evangelho que é negligenciado pela nossa vida dia após dia. É lamentar a minha alma que está raquítica e faminta por esse Deus. É lamentar porque nós ferimos o coração do nosso Pai Celestial com os nossos pecados, com a nossa indiferença, com a nossa vida religiosa ritualística. É lastimar, é lamentar por vivermos uma vida sem o fruto do Espírito. Vivermos uma vida
que não é para a glória de Deus. Quando nós nos voltamos para Deus de todo o coração, com jejum, choro e pranto, um novo espírito brota na nossa alma e começa a gritar: chega! Chega desse pecado, chega do triunfalismo, da autoadmiração, chega de culpar os outros, chega de acariciar esses pecados de estimação, chega do mundanismo. Porque eu entendo que o Senhor me chamou para a sua glória, para testemunhar do seu evangelho, para andar de acordo com o seu Filho Jesus. Veja que o apóstolo Paulo, ele vivia isso daí. Veja a ousadia daquele homem de dizer: sejam meus discípulos, porque eu sou de Cristo. Quem de nós aqui pode dessa forma ousada dizer: olha, sejam meus discípulos, porque eu sou um discípulo de Cristo? E ao olhar para mim, você vai olhar as marcas de Cristo. Paulo chega para a igreja da Galácia e fala: olha, não me importune, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. A minha vida ela é um testemunho do que eu sigo, os caminhos e os passos do meu Senhor e do meu Mestre. O texto de Joel nos chama a isso daí. Versículo 13: rasguem o coração e não as suas roupas. Deus, ele ama a autenticidade e ele despreza o fingimento. Nosso culto fingido é desprezado por Deus. Você pode vir à igreja, levantar as mãos, cantar, dar glória a Deus, aleluia. Isso é tudo um fingimento, isso daí Deus despreza. Deus busca a autenticidade do nosso coração. O evangelho, ele não se contenta com apresentações externas, com recitações mecânicas, ritualísticas. Ele vai mais fundo, ele reivindica as profundezas do nosso coração, a totalidade de quem nós somos. Essa coisa do evangelho, ela nos chama a um envolvimento profundo e radical. Eu não posso escolher o que do evangelho eu quero e o que eu não quero, não. Se você quer seguir a Jesus, você vai ter que abraçar tudo. A renúncia, a morte, o sofrimento, que vai te trazer a glória da Canaã celestial, que vai te fazer desfrutar desse avivamento diante dele. É algo que flui de dentro para fora e não de fora para dentro. O arrependimento cristão é esse rasgar o coração. Qual foi a última vez que você se rasgou diante de Deus em lágrimas, em pranto, reconhecendo a santidade e a soberania de Deus? O profeta Isaías, quando ele vê o Senhor no seu trono, ele se assusta: ai de mim, porque vi o Senhor, o Santo de Israel, e eu sou pecador, sou homem de impuros lábios e habito num povo de lábios impuros. O coração, o nosso coração, resume o nosso caráter, resume aquilo que nós somos. O verdadeiro arrependimento, ele constrói um novo altar limpo dentro do nosso coração, onde os sacrifícios agradáveis a Deus são entregues. E por que Deus ele fala aqui: rasgue o coração e não as suas vestes? Porque rasgar as vestes é fácil. Rasgar as vestes é fácil. Fazer uma encenação aqui de arrependimento é fácil. O difícil é rasgar o coração. Mas isso é o que Deus espera de nós. Rasguem o coração. Mas como é que eu rasgo o meu coração, Mateus? Como é que eu rasgo o coração diante dele em arrependimento? Removendo toda a iniquidade do nosso coração por meio da palavra e da oração. Declarando guerra ao nosso pecado. Sondando a nossa vida para saber se estamos caminhando de acordo com o evangelho ou não.
se viramos meros legalistas, fariseus dentro da igreja ou não. Sondar o nosso coração. O apóstolo Paulo vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Dominicalmente, semanalmente, precisamos examinar a nós mesmos e ver aonde o nosso coração está fincado. Se é em Deus, ou se é no nosso próprio umbigo, ou se é nos nossos pecados. O arrependimento genuíno envolve uma reavaliação de toda a nossa vida, uma limpeza completa de nós mesmos, não só no individual, mas no coletivo, como um povo. Perceba que em Joel, Deus chama não somente o indivíduo, mas também o povo para buscar esse arrependimento. Como igreja, precisamos clamar por esse arrependimento genuíno nas nossas vidas. Mas por que nós não fazemos isso muitas vezes? Porque o arrependimento, ele nos expõe diante de Deus. O arrependimento, ele expõe a nossa face má, a nossa face pecadora diante do Deus Santo. E é ruim se apresentar de forma negativa a outra pessoa. Você já passou isso numa entrevista de emprego? Olha, fala aí quais são as suas qualidades. As qualidades são essas. E os seus pontos negativos? Você fica rodeando ali para dizer quais são as suas falhas, quais são os seus defeitos, quais são os seus pecados. Muitas vezes nós nos colocamos também assim diante de Deus. Nós não falamos quem nós somos realmente. Devemos chegar diante de Deus: Senhor, me perdoa porque eu sou um mentiroso, porque eu menti. Senhor, me perdoa porque eu sou um adúltero. Senhor, me perdoa porque eu sou um glutão. Me perdoa porque eu vivo em ira. Me perdoa porque eu não vivo o fruto do Espírito. Precisamos aprender a dar nomes aos nossos pecados e reconhecer quem nós somos diante da santidade de Deus. Não adianta maquiar. Deus sabe quem nós somos. Precisamos correr esse risco de nos apresentarmos diante de Deus em arrependimento. Tem uma cena muito interessante em um dos livros das Crônicas de Nárnia, o livro A Cadeira de Prata, que retrata um pouco disso. Nessa parte do livro, Jill, que era a personagem principal, ela está em uma floresta. E ela está com sede. E ela vê um riacho bem distante dela. E ela chega naquele riacho. Mas, quando ela chega lá, ela vê que um leão está deitado bem perto do riacho. Aslan estava ali deitado. E ela começa a falar com o leão. E o leão pergunta a ela: você não está com sede? E ela diz: estou morrendo de sede. O leão responde: então beba. Jill responde: posso ou poderia? Você se importaria em ir embora enquanto eu faço isso? O leão, apenas com um olhar e um rosnado muito baixo, assentou que não iria sair dali. Então, Jill, ela começa a olhar para o leão, para o rio, vê que o leão não vai sair do lugar, vê que o rio está ali, ela está com sede, e ela pergunta para o leão: você promete fazer nada comigo se eu for beber? E o leão responde: não prometo nada. Jill, ela estava com tanta sede que ela, de forma bem tímida, vai se aproximando do riacho. Você engole garotas? Ela perguntou ao leão. E ele responde: eu já engoli meninas e meninos, mulheres e homens, reis e imperadores, cidades e reinos. E o leão, ele fala isso não como ele estivesse se gabando, nem como se estivesse arrependido ou com raiva, apenas disse. E Jill, diante daquilo, ela responde: então não me atrevo a ir beber. E o leão responde: então você vai morrer de sede. Ó céus, exclamou Jill, suponho que devo ir procurar outro riacho então. E o leão responde: não há outro riacho. Não há outro caminho
para o avivamento, a não ser por meio de um arrependimento. E não há outro caminho a não ser nos colocarmos diante de Deus, arrependidos de quem nós somos, de quem nós temos feito, por onde nós estamos andando. Senão nós vamos ficar como Dio, lá diante do riacho, com sede, querendo beber da misericórdia de Deus, mas sem coragem de ir até Ele e confessar os nossos pecados. Joel, ele entende essa ansiedade do nosso coração, ele dá uma resposta, veja: rasguem o coração e não as suas roupas, convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. A força que nos move ao arrependimento é porque nós temos um Deus que é bom e compassivo e grande em misericórdia. Se Deus ele não fosse bom, misericordioso, compassivo, seria de fato sim loucura irmos até Ele pedir perdão. Mas Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é compassivo. O autor de Hebreus vai dizer que nós podemos nos chegar com ousadia ao trono da graça e buscarmos a Ele. O arrependimento, ele é motivado pela esperança e pela certeza da misericórdia de Deus. E isso nos leva ao avivamento. Concluindo, meus irmãos, conforme nós vimos, o avivamento depende da palavra, depende da oração e depende do arrependimento. Aqui no texto de Joel, nós somos desafiados a considerar a profundidade da nossa relação com Deus. Como está a sua relação com Deus? Está meramente superficial? Ritualística? Joel 2, do 12 ao 13, nos chama a um arrependimento sincero de todo o coração, um retorno autêntico ao Senhor, que não se contenta com gestos superficiais, mas que busca um compromisso genuíno e completo diante dele. O arrependimento verdadeiro não é uma emoção passageira, mas uma transformação profunda e diária que vai impactar todas as áreas da nossa vida. É um chamado para nos voltarmos completamente para Ele, abandonando o nosso pecado ou qualquer coisa que nos afaste da presença dEle. Quando nós olhamos as Escrituras, nós vemos que o arrependimento, ele sempre precede esse movimento poderoso de Deus entre o seu povo. Assim como foi nos dias de Joel, também pode ser em nossos dias. A promessa de Deus é clara: se nos voltarmos para Ele de todo o coração, com jejum, pranto e lamento, Ele nos ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Esse é o caminho para o avivamento, um caminho que começa com humildade e arrependimento. E eu quero concluir olhando para o versículo 15 e 17 de Joel 2. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem: poupa o teu povo, ó Senhor, e não faça da tua herança um objeto de deboche, de zombaria entre as nações, porque hão de dizer: onde está o Deus deles? É com estes imperativos que Joel ele nos exorta a nos reunirmos como um povo em oração. Ele está gritando aqui: olhe, parem tudo o que vocês estão fazendo, não percam tempo, busquem a Deus em oração, se arrependam, rasguem o coração com jejum, pranto e lamento. Ninguém está isento
ninguém está excluído. Homens, mulheres, jovens, velhos, crianças. Ele chama até aqueles que estão na sua lua de mel para pararem com aquilo e virem buscar a Deus. Deus nos chama como um corpo, como um povo, para nos arrependermos juntos diante dEle, para buscarmos a face dEle, para nos voltarmos a Ele, para rasgarmos o nosso coração e não a nossa veste. Nós devemos buscar o arrependimento, se queremos desfrutar de um verdadeiro avivamento diante de Deus. E por que devemos fazer isso? Para que o nome do Senhor não seja escarnecido entre os de fora. Precisamos buscar isso. Precisamos que possamos sair daqui hoje com um compromisso renovado, de viver uma vida de arrependimento constante diante dEle, sempre voltando nossos corações para Deus, buscando a face dEle, que sejamos prontos para ver e experimentar esse avivamento e aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Vamos orar? Baixa a tua cabeça nesse momento. Senhor, aqui estamos nós diante da Tua santa palavra. Aqui estamos nós diante da exortação dada através do Teu profeta Joel. Exortação essa que é pertinente aos nossos dias, Senhor. Senhor, nesse momento nós invocamos o Teu nome para pedir perdão. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados como um povo. Perdão por todas as vezes que nós mentimos nos nossos momentos de adoração, quando proclamamos que queremos viver para a Tua glória e não vivemos. Quando proclamamos que queremos ser santos e não buscamos a santidade. Que falamos que somos Teus, mas vivemos uma vida em torno das nossas próprias vontades. Quando nós cantamos que queremos fazer a Tua vontade, porque ela é melhor do que a nossa, mas não é isso que acontece na prática. Senhor, eu Te peço perdão como povo, por todas as vezes que nós chegamos aqui à Tua casa, e não prestamos um culto sincero, genuíno a Ti, mas entramos aqui apenas como um ritual. Cantamos da boca para fora, lemos a Tua palavra da boca para fora, ouvimos a Tua palavra como se estivéssemos ouvindo qualquer notícia na rádio ou na TV. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós permitimos que o ativismo das nossas atividades, das nossas agendas, eles roubam o tempo de comunhão contigo. Eles roubam o tempo da comunhão para uns com os outros. Nos perdoa quando a Tua obra gera problemas no meio do Teu povo. Nos perdoa, Senhor, aqueles pecados ocultos no nosso coração. Pecados de luxúria, de lascívia, de ira. As obras da carne que ainda não foram mortificadas pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Nos leva a um verdadeiro e genuíno arrependimento. Que possamos nos quebrantar diante de Ti e rasgar o nosso coração, Senhor. Com jejum, choro, pranto, lamento. Nos perdoa, Deus, por sermos egoístas. Nos perdoa, Deus, por estarmos andando distante de Ti. Derrama, Senhor, Teu Espírito sobre o Teu povo. Quebra os nossos corações, Senhor. Nos transforma para a Tua glória, para o Teu nome. Assim Te oramos, no nome de Jesus.